Vamos lá? Você, cara, por quê, cara? Por quê? E aí as pessoas falam que a culpa é minha, né? Que eu sou o quê? Eu sou vacilão, eu piriri pororó parará pão duro. Mas você vai vendo que que a vida vai mostrando aos poucos vão caindo as personas junguianas, aos poucos vão caindo as máscaras junguianas, e vai se Ô, revelando. Vitor, mas ela nunca escondeu, não. Isso aí também é verdade, isso eu também não posso dizer que é mentira. Vamos lá. Amiguinhos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a esta casa, com exceção de certas pessoas, é claro. É muito bom ter todos vocês aqui. Hoje, primeiro VP Power 2022, uma introdução para a temporada 2022 que começa oficialmente dia 1º de fevereiro. Então, dia 1º de fevereiro, a gente começa oficialmente a temporada 2022. Na sexta-feira, ontem, 28 de janeiro, nós fechamos a temporada 2021 com mais de 1.000 horas de aula. Então, saibam vocês que vão cumprir a temporada 2022 no VPON, do meu ladinho, que serão mais de 1.000 horas de treinamento. Nunca mais na vida vocês vão ter um curso tão longo, sobretudo um curso tão longo com um só professor, mais ainda um curso tão longo com um só professor, que vai lecionar as disciplinas de matemática e física, química e biologia, história e geografia, linguagens e comportamento, filosofia e sociologia. Então, é muito legal. Nos últimos 2 anos, ou seja, 2020 e 2021, foram mais de 2.000 horas de aula ao vivo e online. Eu posso garantir para vocês, não tem nenhum outro professor no mundo fazendo isso nesse momento. Se você encontrar, manda para mim que eu vou mandar um abraço para ele. Não tem. E nos últimos 25 anos foram mais de 30.000 horas de aula. 30.000 horas de aula preparando estudantes para vestibulares e Enem. Acredite, eu tenho o método. É o único que funciona, of course not, mas é bom, é bom. Vamos lá? Vamos dar início aos trabalhos. Alguns de vocês estão na sala YouTube, alguns de vocês estão na sala VIP. Quem está na sala VIP nesse momento? Quem é VPON e quem se inscreveu para o PWR, para o VP Power pela internet. Nesse primeiro encontro, serão 4 encontros ao longo, serão 10 horas de imersão. A gente começou 8 horas e 30 minutos aproximadamente e vai até às 19 horas. Nessas 10 horas de imersão, teremos 4 encontros separados. O primeiro de 8h30 às 10h30, o segundo de 11 às 13, depois de 14h30 às 16h30, depois de 17 às 19. Serão, portanto, 4 encontros. Claríssimo? Nesses 4 encontros, a gente vai instrumentando você com conteúdos intelectuais e ferramentas emocionais para que você possa se preparar para as provas. Foi? Mileninha, gostou da organização? Tá lindo, né? Eu estou ficando um espetáculo. Uma mistura de estável com conforme interessantíssimo. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar início aos trabalhos. Nessa primeira aula, a gente vai, dentro da matéria filosofia, abordar uma temática que é muito cara para a humanidade e, por isso, muito cara para a filosofia. Então, respondendo à sua pergunta, Natália Castro, sim, o título da aula de hoje é Eu te amo? É uma pergunta. Porque é muito comum as pessoas aparecerem para mim, conversando comigo, dizendo, então, eu não sei se eu amo fulana.
Eu não sei se eu amo fulano. Não, amiga, maravilhosa a pergunta, maravilhoso. Eu não sei se eu amo fulano. Eu não sei se eu amo fulano. Na tentativa de resolver esse problema, e mais um, quando é que eu devo dizer eu te amo para quem quer que seja? Nós vamos avançar no nosso encontro. Eu vou começar o encontro de hoje com um teórico francês que eu gosto muitíssimo, chamado Roland Barthes. Roland Barthes tem uma obra, Roland Barthes, tem uma obra extensa, que visito de forma costumeira, mas há um livro em especial que chama a minha atenção e que gosto muitíssimo. O título é Fragmentos do Discurso Amoroso. Qual é o pressuposto de Roland Barthes? O que o levou a escrever a obra? Para Roland Barthes, existe uma estrutura que se repete em todo relacionamento amoroso. Então, se existe uma relação de par, há uma estrutura que se repete. Então, essa é a sua hipótese. Então, a hipótese é, numa relação conjugal, numa relação de par, numa relação amorosa, há uma estrutura que se repete, independente da relação, no sentido de com quem você está, independente do tempo, independente do espaço. E ele vai tentar comprovar essa hipótese a partir de 3 grandes frentes. Frente número 1, ele foi nos clássicos da literatura, onde o amor, onde o par conjugal, onde o par amoroso, onde a relação de par apareceu. Então, ele foi lá na literatura universal e bebeu em Goethe, e bebeu em Baudelaire, e bebeu nos grandes autores clássicos. A segunda fonte são pessoas com quem ele conviveu ao longo da sua vida. Então, ele ouviu o discurso de amigos, ele ouviu o discurso de amigas, ele ouviu o discurso de colegas, ele ouviu o discurso de familiares e resolveu, então, incrementar a sua obra. A terceira fonte foram vivências próprias. Aquilo que ele mesmo viveu e que foi contribuindo para que ele pudesse pensar o amor como se houvesse uma estrutura. Ele aborda muitos elementos, mas eu quero chamar a atenção para 2 deles com você. Elemento número 1, ele diz: em toda relação de par, em algum momento, uma das partes vai dizer, 2 pontos, eu não aguento mais isso. Seja lá o que isso for. Então, por favor, me dê um eu aí, quem concorda com Roland Barthes, quem já vivenciou uma relação de par minimamente longa e que em algum momento você disse, eu não aguento mais isso, seja lá o que isso for. Então, ele vai dizer, em qualquer relação de par, há um momento para as partes de saturação de alguma coisa. E isso vai ser expresso a partir da seguinte frase: eu não aguento mais isso. Claríssimo. Então, o texto inteiro é recheado dessas pérolas. Vamos para uma segunda que preciso trazer para o nosso colóquio. Ele diz, a frase eu te amo, ela não é uma frase qualquer numa relação de par. É uma frase de grande complexidade. Porque é uma espécie de fronteira
que uma vez atravessada, você não consegue mais voltar atrás. Então, o primeiro elemento que torna complexa a frase "eu te amo" é a ideia de que, uma vez atravessada essa fronteira, não dá mais para voltar. Então, uma vez que você tenha dito para alguém "eu te amo", você não vai ter facilidade, não vai ter facilidade depois de dizer "olha, eu te amo". Olha, eu desdigo o que eu disse ontem. Olha, eu não te amo mais. Estabelecida essa fronteira, passado por esse muro, aqui você passa a viver agora aqui em cima. Isso já foi. Como se não bastasse esse ponto da complexidade, há um outro que Barthes chama a nossa atenção. O "eu te amo" é uma tentativa de demonstração para o outro de um sentimento que é seu. Então, vou inferir a partir dele. Vocês sabem que comportamento é a conjugação de 3 verbos. E quais são os 3 verbos? Pensar, sentir e agir. A ação é um comportamento público. Todo mundo vê. Pensar e sentir são comportamentos privados. Nem todo mundo consegue captar o que você está pensando, o que você está sentindo. Para fazer isso, tem que inferir a partir de postura de corpo, a partir de um olhar, a partir de um suspiro. Claríssimo. Quando você diz para alguém a frase "eu te amo", o que você está tentando fazer é tornar público um comportamento privado. Então, o comportamento privado pensar, o comportamento privado sentir, vai se tornar público, vai se tornar manifesto quando você disser "eu te amo". Claríssimo. Só que aqui você precisa considerar os 6 elementos da comunicação do Jacobson. E quais são os 6 elementos da comunicação do Jacobson? Vá até o Instagram do Vitor Pré-Vestibular nesse momento e salve o último post, porque ele vai ser questão Enem 2022, ele vai ser questão UERJ 2022. Então, vai lá. Quais são os 6 elementos? MER, CCC. MER, CCC. Então, há um emissor, há um receptor e há uma mensagem. Há um código, há um canal e há um contexto. Há um código, há um canal e há um contexto. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando você emite a frase "eu te amo", o emissor lança a mensagem que vai chegar até o receptor. Você tem controle sobre o que você disse. Você não tem controle sobre o que é escutado. O exercício de controle, o domínio sobre o discurso, ele só vai até aqui. Daqui para frente, o discurso não é mais seu. Daqui para frente, o discurso não mais te pertence. Daqui para frente, o discurso deixa de ser do emissor e passa a ser do receptor. Eu estava numa mesa redonda com Caetano Veloso, eu não participava da mesa, eu era parte da assembleia. E lá pelas tantas, uma menina perguntou: "Caetano Veloso, na música tal, tal, você disse tal, tal. O que você quis dizer com isso?" E Caetano Veloso fez: "Alto lá, menina. Uma vez escritas, as músicas deixam de ser de quem a canta, passa de ser de quem a ouve. Uma vez escrita, a música deixa de ser de quem a canta e passa a ser de quem a ouve. Uma vez dito,
O discurso deixa de ser de quem fala e passa a ser de quem o ouve. Então, você não pode ter a certeza, você não tem como ter a garantia de que, uma vez que você torne público um comportamento privado a partir da frase "eu te amo", haverá a garantia de que o outro entenderá exatamente aquilo que você sente. Diante desse problema, você passa a repetir a frase "eu te amo". Então você diz: "eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo", que passa, uma vez rompida a fronteira, passa a ser a frase mais repetida por casais que se apaixonaram, por casais que estão em estado de graça. Sim, porque você não chega para o seu namorado na mesma noite e fala 7 vezes: "Nossa, que camisa preta legal, nossa, que camisa preta legal, nossa, que camisa preta legal". Uma vez que você tenha dito "nossa, que camisa preta legal", você não vai falar isso outras vezes. Mas a frase "eu te amo" pode se repetir muitas vezes ao longo de um encontro. É a sua tentativa, ainda que vã, de fazer com que o outro possa acessar aquele seu comportamento privado, que ora você tornou público, para fazê-lo ou fazê-la sentir, entender, pensar a respeito daquilo que você sente. Quem entendeu, me dá um eu. Claríssimo? Claríssimo. Faz algum sentido? Faz. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente sai de Roland Barthes e a gente vai para um sujeito chamado Platão. O que Platão nos vai dizer sobre o amor? Mas antes de continuar isso, deixa eu fazer um pedido. Todo mundo pode curtir aí no videozinho do YouTube que a gente está aqui? Uma espécie de obrigado. Eu vou entender a sua curtida como uma espécie de obrigado. Valeu, Vitão. Gratidão. Tem como? Se você tá pegando o link, eu já mandei. Você é uma espetácula. Você é uma espetácula. Você é uma espetácula. Vamos lá. Todo mundo já foi lá? Mandem também aquela chamada para aquele seu amigo trouxa. Fala: vem cá, rapaz, vamos assistir esse negócio. Vamos assistir esse negócio. Beleza. O que Platão nos vai dizer? Platão tem uma obra inteira só para tratar do amor. E ele chama essa obra de O Banquete. Valeu, Sepúlveda. Quem puder comentar lá, eu também fico grato. Valeu, Sepúlveda. Em O Banquete, Platão vai chamar amor de eros. Vai atribuir à palavra amor a palavra eros. Com isso, o que Platão quer dizer? Platão quer dizer que, na sua perspectiva, o amor ele acontece na ausência.
O amor acontece naquilo que você não tem. O amor acontece na falta. Justamente aquilo que você não tem. Justamente aquilo que você não tem acesso. Justamente aquilo que você não consegue pegar. É aquilo que você vai amar. Amor para Platão é Eros. Não sei se preciso dar exemplos, mas vamos lá. Eu cometi o equívoco de ir com a Martina até a loja americana. A minha intenção era comprar material de papelaria para mim, mas na Americana, que tem perto da minha casa, a parte de papelaria é próxima da parte de brinquedos. E justamente dos brinquedos dos quais a Martina gosta muito. Enquanto eu escolhia o meu caderno, a Martina olhava as bonecas. E ela gostou muito de um estojão assim desse tamanho, que tinha umas bonequinhas. Não vou saber qual era a titulação, mas era um estojo grande que tinha uma bonequinha. E o preço era proporcional à caixa e inversamente proporcional ao tamanho do boneco. Você entendeu? Ah, diretamente, né? Matemática na aula de filosofia, você só vê por aqui. O preço era diretamente proporcional à caixa e inversamente proporcional ao tamanho da boneca. Horrorizado com tantos números colocados numa etiqueta tão pequena, eu disse: minha filha, não cedamos às demandas instauradas pelo modo de produção capitalista que nos faz querer produtos que, de fato, não participam da felicidade. E ela, no alto dos seus 4 anos, me olhando como quem olha para um alienígena, desceu uma lágrima. Porque ela é dessas. Ela não esperneia. Ela não grita. Ela que capacidade de manipulação, que criança perigosa. Porque ela fica olhando assim, com aquele olhar de gato do Shrek, do tipo, papai. E eu a peguei no colo e fui saindo da loja, indo para o caixa para pagar o meu caderno, e ela deitou aqui assim e soluçava assim quietinha. Papai. E eu, nossa, porque se ela gritasse, não. Ela não faz isso, ela é a pior de todas. Eu falei, filha, olha para o papai. Na hora que ela olhou para mim, aquele olhinho vermelhinho, ela falou, é que eu queria tanto. Eu disse, amanhã a gente volta aqui. Funciona para sempre, gente. Funciona para sempre. Funciona para sempre. Essa sedução em silêncio. Funciona até com Deus. Se você se ajoelhar e pedir, nossa. Então, fomos para casa e ela estava ávida.
queria porque queria o brinquedo, falou com a mãe, falou com a irmã, ligou para a avó, ligou para os primos. E eu estava cada vez mais engalfinhado. De modo que no dia seguinte, pelos idos das 5 da manhã, ela já estava abrindo o meu olho, falando, papai, é hoje. Eu disse, está fechada a loja. Ela disse, mas vai abrir, né? Eu falei, vai. Fomos à loja, compramos o quitute, e aí dei o quitute, e o prazo foi mais ou menos de 12 horas para aquelas bonecas só serem mais umas das muitas bonecas que ela tem. Porque o amor é eros. Você deseja avidamente o que você não tem. Claríssimo. Para corroborar com o pensamento platônico, a gente vai entrar na literatura de ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. E Carlos Drummond de Andrade vai nos dizer: amar o perdido deixa confundido esse coração. Nada pode o ouvido, tá claro? Ouvido, esquecimento. Amar o perdido, amar o que se perdeu. Amar o perdido deixa confundido esse coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Vamos verso a verso para entendermos Platão na perspectiva de Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista da segunda fase, ou seja, pós-década de 1930. Amar o perdido deixa confundido esse coração. Então, amar o que se perdeu, amar o que não se tem mais, amar aquilo que você não pode lançar mais mão para ser seu, amar o perdido, deixa confundido esse coração. Coração aqui como metáfora para sentimento, coração aqui como metáfora para o campo das emoções. E ele diz, nada pode o esquecimento, mas estamos diante de Carlos Drummond de Andrade, não vai vir qualquer palavra. Então ele diz, nada pode o ouvido, não é de ouvido, escuta, é ouvido com L, ouvido. Nada pode o ouvido, nada pode o esquecimento contra o sem sentido apelo do não. Então, quando eu disse para Martina, não vai ter a boneca, não vai ser hoje, não vai ser agora, né? Foram 3 nãos, não vai ter a boneca, não vai ser hoje, não vai ser agora, nada pode o esquecimento contra o sem sentido apelo do não. Ela vai continuar batendo, ela quer. E por quê? Porque as coisas tangíveis, aquilo que você pode pegar, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Ora, cada ano são mais de 1000 horas de aula comigo, 1000 horas de aula ao vivo e online. O menino entra aqui, a menina entra aqui, 1000 horas de aula comigo, 1000 horas, matemática, biologia, filosofia, linguagem, comportamento, 1000 horas de aula, milhares de exercícios, listas, pressão, aula extra, sábado o dia inteiro, pá. Tudo que esse menino quer, tudo que essa menina quer é a vaga na universidade. E ela ama a vaga na universidade. E ele ama a vaga na universidade. E ama por quê? Porque não tem. Uma vez que entra na universidade, vem o post. Cadê a minha vida social? Estou cansado da universidade. Esse semestre que não acaba,
Meu Deus. Quem está no preparatório quem está no ensino fundamental ama o médio. Quem está no médio ama a universidade. Quem está na universidade ama se formar. Quem está no estágio ama ser efetivado. Quem está efetivado ama ser promovido. Quem está solteiro ama ser casado. Quem está casado ama ser solteiro. Ou o que acha de você começar a viver a vida que você tem? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, aquilo que se acaba, aquilo que tem fim, muito mais que lindas, essas ficarão. E aí você corre o risco de cair num problema proposto por Schopenhauer. Então, passamos por Platão, passamos por Carlos Drummond de Andrade, e agora a gente chega a Schopenhauer na esteira da mesma reflexão. E o que Schopenhauer vai dizer? O risco de viver o amor na perspectiva de Eros, o risco de viver o amor na perspectiva platônica, o risco de viver o amor na perspectiva daquilo que te falta, é que você corre o risco de ter uma vida entre o prazer e o tédio. O prazer e o tédio. Schopenhauer prevê a possibilidade de uma existência pendular, em que você vá o tempo todo entre o prazer e o tédio, entre o prazer e o tédio. Não entendi, professor Vitor. Pode explicar melhor? Claro, claro. Não tem, ama. Passa a ter, não ama mais. Não tem, ama. Passa a ter, não ama mais. É muito possível, é até provável, que você tenha um amigo, que você tenha uma amiga que está sempre em busca da relação de par perfeita, que está sempre em busca da relação conjugal ideal, que está sempre em busca do par amoroso que se encaixe nas demandas que são suas. E aí não tem, se enamora, não tem, se apaixona, não tem, se encanta. Uma vez que tem, uma vez que é tangível, uma vez que é seu, uma vez que é sua, o tédio. Encontrou-se com o pêndulo de Schopenhauer, encontrou-se com essa vida apequenada, sempre entre o não tenho e quero ter, tenho, não quero mais, não tenho, quero ter, tenho, não quero mais, não tenho, quero ter, tenho, não quero mais. E recita esse mantra cotidianamente e enuncia para o mundo a sua infelicidade, que coloca no colo do outro ou da outra, quando na verdade não consegue compreender que, incapaz de preencher o próprio vazio existencial com algo que seja de fato de conteúdo, passará a vida em busca de um par perfeito, passará a vida de par em par, na expectativa de resolver um problema que é seu no outro. Ah! Did you get it? Did you get it? Hoje eu tô levado, hein? Hoje eu tô levado, hein? Bom dia para você também. Ah, moleque! Claríssimo até aqui? Sim. Aquele momento que você vai curtir, comentar, compartilhar, CCC. Aquele momento que você vai curtir, comentar, compartilhar, CCC. Isso. Vamos lá?
Na mesma obra chamada O Banquete, pode dar, mas é conhecido seu, Sarinha? É conhecido seu? Ah, que legal. O Eberton. Ô, garoto, que coisa boa. Deixa eu ler isso em voz alta. Eu e minha esposa, na época, namorados, estudamos no Vitor Pré-Vestibular em 2012. Minha esposa passou para a UF e eu para essa, o ERJ. O Vitor não só aprova, como transforma pessoas. Vitor é fera. Ô, um beijo no seu coração, meu amigo. Ah, o Eberton. Ah, moleque. Ó, beijo, beijo no seu coração. É, é, na turma do CLP, tem um casal que também foi do VP em 2008 e hoje moram em Dubai. Que legal, né? E estão assistindo aula comigo agora no CLP. Muito bom, né? Para você que está chegando agora, hoje eu tenho duas grandes frentes na rede. O Vitor Pré-Vestibular, que prepara para o ingresso na universidade, e o CLP, Como Lidar com Pessoas, que é um curso sobre comportamento humano. Temos essas duas frentes. Então, os estudantes, frente como ingressar na universidade, e depois podem continuar tendo aula comigo por quanto tempo quiserem. Muito bom. Aí tá lá, os dois estão em Dubai. Aí, muito louco, porque a aula para a gente aqui foi 19 horas, para ela lá é 2 da manhã, né? Essa é prova militar. Se lê ESA, né? Se lê ESA. Ah, obrigado, ESA. Isso, ESA é prova militar, é. Pois é, o VP não é voltado para militares, não tem a proposta de ser militar, mas tem muita gente que entra e passa para a prova de militar, para a AMAN, eu não conheço muito bem. Eu já tive estudantes que passaram para a AMAN, EFON, é assim que fala? EFON. Né? EFON é que vira prático, não é? Isso. Aí, quando a pessoa entra, eu aviso, falo, cara, olha, não é a proposta nossa preparação para militar, mas historicamente eu tenho... Cara, o 04 na AMAN hoje foi meu aluno. 04 na AMAN hoje foi meu aluno. Então, assim, pô, tem chance de ser general, né, cara? Os 10 primeiros, né? Ele tem chance de chegar a general. Então, é isso. Acontece muito, mas não é o nosso foco, né? O nosso foco são as provas civis, não militares. É porque a gente tem umas questõezinhas, a gente capricha, né? Então, vamos lá. Até aqui, então, falamos de Roland Barthes, com a obra Fragmentos do Discurso Amoroso. Falamos de Platão, com a obra O Banquete. E aí criamos uma esteira que permitiu a gente falar de Carlos Drummond de Andrade e de Schopenhauer. Eu vou permanecer na obra O Banquete para tratar de um fulano chamado Aristófanes. E o que Platão coloca na boca de Aristófanes? Que, sem sombra de dúvida, é a ideia que vigorou, né? É a ideia que ganhou força no Ocidente. Aristófanes vai dizer: no momento de criação, éramos menino-menina, menino-menino, menina-menina. Então, na perspectiva grega, sob a leitura de Aristófanes, no livro O Banquete, por ocasião do nascimento, éramos completos. Homem, mulher, um só corpo. Homem, homem, um só corpo. Mulher, mulher, um só corpo. Tínhamos, portanto, 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças e assim por diante. Acontece que Zeus, ao observar uma criatura tão completa,
Ao observar uma criatura tão poderosa, justamente por causa da completude, diz Aristófanes, separou esses seres. Então, separou mulher da mulher, separou o homem do homem, separou a mulher do homem. A partir daí, esse homem passa a viver buscando essa mulher. Esse homem passa a viver buscando esse homem. Essa mulher passa a viver buscando essa mulher. É daí que se desenrola o conceito que muito mais tarde será apropriado pelo filósofo contemporâneo Fábio Júnior para cantar carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade de você. Caraca, Malu, pegou essa? Fábio Júnior, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, força eletrostática, força gravitacional, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Did you get it? Então, onde está o fundamento teórico metodológico que inspirou Fábio Júnior? Em O Banquete de Platão, na voz de Aristófanes. Né? Então, o outro formato que apresentamos é a ideia de que, em algum momento, poderemos encontrar esse ou essa que nos completa, esse ou essa que nos contempla, esse ou essa que nos faz inteiros, poderosíssimos. O problema é que, se você lançar mão desse recurso, é a ideia de que há 8 bilhões de pessoas no planeta, mas só há uma que, de fato, possa cumprir esse papel de contribuir para a sua plenitude e felicidade. Com isso, você cria dois problemas muito difíceis de resolver. Problema número 1, está no colo do outro a sua felicidade, que dificulta mais a possibilidade de consegui-la. Problema número 2, não só está no colo de outra pessoa, como você tem uma chance em 8 bilhões de encontrá-la. Se você nasceu no interior do Rio de Janeiro e essa outra pessoa nasceu em Pequim, realmente a chance de vocês se encontrarem é muito pequena. Claríssimo até aqui? Vamos, então, para o próximo passo. E agora a gente sai de Platão / Aristófanes e caminha no sentido do encontro com Aristóteles. E o que nos vai ensinar Aristóteles? Na perspectiva aristotélica, a palavra amor é filia. Então, se para Platão a palavra amor era eros, para Aristóteles a palavra amor é filia. Filia, na contramão de eros, é o amor na presença. Filia, na contramão de eros, é o amor por o que se tem. Então, eu vou dar um exemplo.
Um amigo tinha um Chevelle. Eu acho que vocês nem sabem que carro é esse. Tinha um Chevelle. E um dia nos reunimos todos e fomos com aquele Chevelle para a praia. Eu quero que você entenda que quando eu falo nos reunimos todos e fomos com aquele Chevelle para a praia, devia ter umas 38 pessoas dentro do carro. Sabe carro de palhaço? 38 pessoas dentro do carro. E lá pelas tantas, alguém puxou a seguinte conversa. Que carro você gostaria de ter? E cada um foi falando. Ah, eu queria ter o carro tal. Ah, eu queria ter o carro tal. Ah, eu queria ter o carro tal. Né? Cada um foi ali exercendo a sua capacidade de sonhar. O meu amigo, dono do carro e motorista, portanto, em completo silêncio, interessado pelo seu silêncio, lancei a braba. Amigo, beijo. Qual o nome dela, Emanuele? Fala com ele. Leia. Oi? Leia. Leia. Leia, que bom ter você na minha aula. Ó, um abraço muito, muito forte. Emanuele, dá um abraço muito, muito forte nela por mim. Dá um abraço muito, Para muito você forte. também. Eu te amo. Adoro ver assistir sua aula. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Leia, pelo carinho. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijo, beijo para você também. Ai, que gostoso. Vamos lá. Aí eu me desconcentro, né? Que legal, né? Então, atento ao silêncio do amigo, lancei a braba. Amigo, qual carro você gostaria de ter? E ele não titubeou na resposta. Foi assertivo, direto, reto, e disse: o meu. Did you get it? É o amor na presença. Você ama aquilo que você tem. Você não ama o que te falta. Você ama o que você tem. Na perspectiva de Platão, a única pessoa que não deseja hoje a Isis Valverde é quem namora a Isis Valverde. Na perspectiva de Aristóteles, aquele que está com a Isis Valverde quer a Isis Valverde. Eu não sei se você entendeu, mas é genial. É a ideia de você querer aquilo que você tem. É um salto. E é um salto muito mais cognitivo do que emocional. É, antes de tudo, uma decisão. Amar aquilo que você tem, desejar aquilo que você tem, querer aquilo que é teu, é muito mais o resultado de uma reflexão intelectual do que de um impulso emocional. Aquele momento em que você vai olhar para o seu namorado, namorada, noivo, noiva, amigo, amiga, marido, mulher, coisado, coisada, e vai dizer: é você que eu quero. É como uma amiga dizia, ela avaliando se deveria ou não se separar, ela disse: eu tive um namorado, olha que sensacional, eu tive um namorado que longe eu gostava muito mais dele do que perto.
foi fácil me separar. Mas desse atual, ela conclui, eu gosto muito mais dele perto do que longe. Pegou? No primeiro, era Eros. O amor se fazia presente na falta. O amor se fazia presente na ausência. O amor se fazia presente quando não tinha. No segundo, é filia. O amor se faz presente na presença. O amor se faz presente quando se tem. O amor se faz presente na proximidade. Sensacional. Sensacional. Com isso, então, eu vou para o próximo passo para tratar do amor proposto por Jesus de Nazaré e divulgado, sobretudo, por Paulo de Tarso e todos aqueles que o precederam. Se você achou difícil saltar do amor eros para o amor filia, aguenta firme, porque agora eu vou te jogar numa jornada muito mais complexa. Provavelmente, Jesus de Nazaré, então sempre que eu falar de Jesus de Nazaré, eu falo do Jesus histórico. O fulano que foi criado na cidade de Nazaré e que apresentou uma ideia para o mundo que o revolucionou. Sempre que eu falar de Jesus Cristo, eu estou falando do Jesus que impacta as religiões e que é motivo dessas religiões. Provavelmente, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, falava com os seus discípulos em aramaico. Mas os textos que remetem à sua vida e também à sua ressurreição, e aí já é o Cristo. Então, os textos que remetem à sua vida, atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra amor aparece como ágape. E o que vem a ser ágape? Eros é o amor na falta. Filia é o amor na presença. Ágape é o amor que acontece, é a alegria que se tem quando você alegra o outro. Então, quando A alegra B, a alegria de B alegra A. Vou repetir de maneira um pouco mais intelectual, porque precede o exemplo que darei. Quando A ama B, a alegria de B alegra A. O que eu quero que você entenda, antes de dar o meu exemplo, é que uma vez apresentada essa ideia, Jesus de Nazaré democratiza a possibilidade de uma vida alegre. Democratiza a possibilidade de uma vida feliz. Democratiza a possibilidade de uma vida com plenitude.
Porque, na perspectiva de Platão, o amor na falta é sempre aquilo que, na hora de pegar, se esvai. Na perspectiva de Aristóteles, o amor na presença, há o problema do outro ou da outra não querer ficar. Mas apresentado o amor ágape, o amor que se alegra com a alegria promovida no outro, você pode ser alegre na fila do banco. Esse comentário é muito bom, Giovana. Você pode ser alegre na fila do banco. Você pode ser alegre a qualquer momento, ou seja, em qualquer tempo. Você pode ser alegre em qualquer lugar, ou seja, em qualquer espaço. Vou dar um exemplo. O exemplo de sempre. O amor ágape é fácil de representar quando se fala da relação entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Então, vou falar do meu caso. Eu tenho uma filha hoje que tem 20 anos de idade, mas ela não nasceu com 20 anos. Então, ela era ali uma adolescentezinha, fã de um grupo chamado One Direction, vulgarmente conhecido como One D. O que me trouxe problemas gigantescos ao longo dessa vida, porque, por exemplo, na nossa temporada no Japão, perdi quase um dia inteiro entrando de loja em loja de discos para encontrar um raio de um CD, coisa que nem existe mais, mas que ela queria porque era especial. Acontece que essa banda veio fazer um show no Brasil. E ela disse, papai, One Direction vai fazer um show no Brasil. Eu disse, bom, né, minha filha? O show é aqui no Rio. Eu disse, legal, né? Eu queria muito ir. Falei, a vida é assim, né, filha? Nem sempre a gente faz tudo o que a gente quer. Papai, vamos? E vocês sabem que, diante das minhas filhas, eu sou sempre aquele que dou a última palavra. Durão, firme. Eu disse, ágape é o amor que se alegra com a alegria do outro. Of course, daughter of mine. Let's go. Eu falei para ela. Traduzindo, claro, filha minha, vamos lá. E aí, ela ficou muito feliz, correu desesperada até o computador e voltou borocochô, sem energia. Acabei de perceber onde Martina aprendeu. E aí, cabisbaixo, disse, papai, eu não consegui. Eu disse, por que, minha filha? E eu já fico nervoso. Ela disse, papai, os ingressos acabaram aqui no Rio de Janeiro. Eu disse, filha, a vida oferece a gente dores incríveis. Ela disse, mas para São Paulo ainda tem. Eu disse, é longe, né? E ela disse, não, se a gente for de avião. Falei, olha, se você conseguir comprar o ingresso, comprar passagem e arrumar estadia, a gente vai. Mas ela era uma adolescentezinha.
É evidente que ela não conseguiria. Aquele momento em que você move o bispo e percebe que o cheque caminha para o cheque-mate. Acontece que a bicha foi e voltou em uma velocidade assustadora. E, obviamente, eu pensei, não conseguiu. Eu falei, que pena, né, filha? Difícil arrumar essas 3 coisas. Ela disse, não, papai. Já estou imprimindo o que a gente precisa. Ai, ágape, amor que se alegra com a alegria do outro. Dias depois, estávamos no voo, estávamos no hotel, estávamos indo para o show. Você sabe que essas pessoas, elas não querem ir para o show 40 minutos antes, 1 hora antes. Não. Sei lá, 12 horas antes estava eu na fila. E você sabe que filho é que nem pum. Você só atura o seu, né? De modo que estava coalhado de adolescentezinhos. Coalhado. Eu não sabia que tanta gente gostava do tal do Andê. Coalhado. E você sabe que, nossa, eles gritavam, eles cantavam, eles esbarravam em mim, eles me empurravam para um lado e para o outro, e tudo que eu pensava era ágape, alegria que se alegra na presença do outro. Impossibilitado, inclusive, de um atenuante de dor que seria a bebida alcoólica. Não tinha. Vinte horas depois, entrando no Morumbi, olhei para o meu rebento e se esvaía em lágrimas. E eu disse, que passa? Estou fazendo tudo o que pediu, que pediste? E ela disse, é emoção, papai. Ah, ágape. É a alegria que você sente com a alegria do outro. Entramos no Morumbi, esperamos mais umas 45 horas, eu não aguentava mais comer cachorro-quente e tomar refrigerante, entrou uma banda muito mequetrefe para abrir o show e o tal do Andê entrou. O show começou e ela disse, papai, eu não estou conseguindo ver nada. E eu disse, é ruim ser baixinha, né, filha? Papai, o homem da frente colocou o filho nas costas. E eu disse, homem forte. Papai, você também poderia me colocar nas costas. Ah! E eu pensei, ágape. É o amor que se alegra na alegria do outro. Ah! Peguei a bicha e botei aqui, irmão. E aí, cada música que tocava, ela lá, feliz. Você sabe que, quando ela sabia cantar a música, ela fazia um movimento de corpo que devia ser algo parecido com isso. O problema é que ela era fã. E acreditem, ela sabia todas as músicas. E ela pulou durante todo o show. Depois eu pesquisei, porque eu tenho certeza que aquele foi o show mais longo do One Direction. Deve ter durado umas 8 horas. Porque a bicha pulava. A bicha pulava. Eu falei, Nazareno, ágape, alegria que se sente. com a alegria do outro. Foram uns 3 meses de cama, mais uns 2 meses andando
como os nossos antepassados que não tinham ainda assumido a característica de bipedia, mas não posso negar que ver a alegria da minha filha como vi, far-me-ia como me fez. Muito feliz. Não foi essa só a empreitada. Um dia eu conto para vocês sobre o show da Kelly Key, no Shopping São Gonçalo. Posso contar também as inúmeras vezes, porque não tem o pai trouxa? Todo grupo de amigas tem o pai trouxa, aquele que acorda às 4 da manhã, leva para um lado, leva para o outro, deixa em casa. Não tem? Todo grupo de amiga tem o pai trouxa. Então, esse cara sou eu. É, isso. Esse cara... Não tem o pai trouxa? É, o pai trouxa era eu. Isso, sou eu. É. Esse mesmo. Claríssimo. Até aqui? Então, passamos, obrigado, Mileninha, por Roland Barthes, Platão, Drummond, Schopenhauer, Aristóteles, Jesus de Nazaré. E agora chamaremos à baila para o nosso colóquio ninguém menos que Friedrich Nietzsche. Antes de passo tão importante, peço a você que rapidamente CCC, curtir, comentar, compartilhar. Para quem está chegando agora, fiquem atentos ao Instagram do Vitor Pré-Vestibular, porque eu tenho feito posts com sugestões de questões para o ERJ e para o Enem. Então, parece-me razoável que salvem aqueles posts. Porque se calhar de cair algum daquele e você não tiver visto, você sabe que eu vou achar graça. Outro dia eu conto tudo, outro dia eu conto. Sigamos. O que Friedrich Nietzsche vai nos propor? O Nietzsche é muito duro. Então, o Nietzsche vai dizer: não há com o que possamos contar. Então, estufa o peito, prepara o coração, porque é paulada. Não há com o que possamos contar. Eu posso contar com meu pai e minha mãe. Até quando? Eu posso contar com a minha família. Até quando? Eu posso contar com os meus amigos e amigas. Até quando? Eu posso contar com o meu cônjuge. Até quando? Eu posso contar com Deus. Sério? Chama ele aí. Eu posso contar comigo mesmo. Sério? Você não pode garantir que nos próximos 7 segundos não vai ter um infarto do miocárdio e vai depender de alguém para salvar-lhe a existência. Não é difícil perceber que Friedrich Nietzsche, quando escreve O Crepúsculo dos Ídolos e intitula também de A Filosofia do Martelo, tudo o que ele quer é destruir. E ele só faz a gente perceber o quanto a gente é frágil. Somos de uma fragilidade absurda. Absurda. Não só não podemos contar com pessoas e instituições, como sequer podemos contar conosco. Quem aqui já se percebeu falando uma coisa que logo depois se arrependeu? Pensando uma coisa que não gostaria? Sentindo uma coisa que não gostaria? Se você mesmo joga na contramão de quem você é, por que confiar em você? E se você não confia em você, quem haveria de fazer isso?
Estabelecido isso, com a filosofia do martelo, Nietzsche derruba absolutamente tudo que estava de pé. A única coisa que deixa de pé é aquilo que ele vai chamar de amor fati. E o que vem a ser amor fati? Se amor eros é na ausência, se amor filia é na presença, se amor ágape é na relação com o outro, o que raios seria amor fati? Amor fati é amor pela coisa como ela é. Amor pela coisa como ela se anuncia. Amor pela coisa como ela se apresenta. Não entendi, professor Vitor. Pode se fazer mais claro? Sim. A minha aula tem 3 valores. Respeito ao que você pensa, energia e exemplos. Então, o que faz o Eberton, anos depois, voltar no YouTube e deixar aqui um comentário, é a certeza de que encontrará aqui os 3 valores sobre os quais erigir o edifício, que são as minhas aulas. É lindo demais, né? Esse pessoal que volta. Puta, me dá uma emoção desesperada. Sigamos. Você reclama do seu pai porque você acha que ele poderia ser diferente do que é. Você reclama da sua mãe porque você acha que ela poderia ser diferente do que é. Você reclama do seu irmão, da sua irmã, da sua família, dos seus amigos, amigas, colegas. Você reclama das instituições, você reclama do seu país, porque você acha que tudo isso poderia ser diferente do que é. E se eu disser para você que não? Se eu disser para você que seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos e amigas, seus colegas, são exatamente aquilo que são. Aquilo que podem ser. Aquilo que conseguem oferecer. E é claro, se eu aprofundasse um pouco mais, se eu aprofundasse um pouco mais e dissesse para você que querer que seu pai mude para atender você é pura vaidade, é esforço narcísico, porque é querer que o outro seja aquilo que te interessa para atender uma demanda que é sua. Querer que sua mãe mude para agradar você é pura vaidade, é esforço narcísico, é querer que o outro mude para atender você. Querer que seus amigos, amigas, seus familiares, seus colegas, que o mundo mude, é pura vaidade, é exercício narcísico para que o mundo espelhe a sua vontade. O que você quer, como menino e menina mimados que somos, é que o mundo seja transformado em algo que espelhe, reflita os nossos desejos narcísicos. O que a gente quer é olhar o próprio espelho. Parafraseando Caetano Veloso em Sampa, quando te olhei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto é que Narciso acha feio o que não é espelho. A olhar para o seu pai que não espelha o que você quer, a olhar para sua mãe que não espelha o que você quer, a olhar para os seus familiares que não espelham o que você quer, a olhar para os seus amigos e amigas que não espelham o que você quer, você reclama deles, porque incapaz de reclamar de si mesmo, exige que façam esforços para atender uma demanda que é sua. Puro exercício de vaidade, puro exercício de narcisismo. O que Nietzsche propõe no Amor Fati é: o que você acha de abdicar de tanta vaidade? O que você acha de abdicar de tanto narcisismo e amar as coisas pelo que elas são? Porque amar o outro por o que ele tem de igual não é amor, é narcisismo. Se você ama o núcleo da sua igreja, tudo que você faz é amar o próprio espelho.
Se você ama o núcleo de amigos que fez no Facebook, o que você ama não é o outro, é o próprio espelho. Se você é o tipo de gente que bloqueia a gente na rede porque pensa diferente e só gosta de se conectar consigo mesmo com outro nome e outra face, isso não é amor, é só exercício narcísico. Did you get it? Pausa para reflexão. E é claro que a reboque dessa reflexão surge a pergunta: foi o outro quem decepcionou você? Foi a outra quem decepcionou você? Ou você se decepcionou com as expectativas que fazia? E se a decepção foi com as próprias expectativas, é mesmo obrigação do outro passar a vida inteira atendendo expectativas que são suas? Será mesmo obrigação do outro passar a vida inteira preocupado em atender demandas que são suas? Did you get it? Ah! Hoje eu tô levado. Claríssimo. Para quem está claro, me dá um eu aí. Para quem está caindo ficha, me dá um eu 1. Lembrem-se que fichas caem e que decisão você toma. A gente sai de Friedrich Nietzsche para o colo do poetinha. E vamos para Vinícius de Moraes. No seu soneto mais famoso, seria legal mesmo. Se o time puder me ajudar lá no YouTube respondendo a galera, eu ia ficar tão feliz. Tem como, gente? É muito louco isso, né? Olha isso. Você pode dar essa aula 50 vezes e vão cair fichas diferentes sempre, né? É impressionante. Já viram um hábito de criança que a gente perde, que é assistir o mesmo vídeo? Pedir a mesma história? É um hábito de criança que a gente perde, né? Agostinho tinha meia dúzia de 3 ou 4 livros na sua biblioteca. E foi Agostinho. Não é a quantidade de livros que fará de você quem você é, a qualidade. Então a gente perde um pouco essa capacidade de repetição. E é justamente na repetição que a gente vê coisas que não tinha visto, caem fichas que não tinham caído, percebem coisas que não tinham percebido, né? Vai ficando cada vez mais claro. Isso aí. Né? O Bachelard fala disso. O Bachelard fala: a primeira leitura é só um primeiro contato com o texto. A primeira leitura é só um primeiro contato com o texto. É preciso ir, né, minerando. O Freud fala que é preciso ter 4 estômagos. Né? Engole, digere, 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 digere e volta. Engole, digere, 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 digere e volta. Engole, digere, digere, digere e volta. É preciso ter 4 estômagos. Então, tem como, amigos, ficarem lá um pouco atentos ao YouTube respondendo a galera? Poxa, eu ficaria tão grato. Quem puder. Quem tiver mais liberdade no computador também, né? Na internet um pouco melhor. O que nos vai ensinar o poetinha? No soneto da fidelidade. Ele vai dizer: de tudo ao meu amor serei atento antes. E quanto ao zelo, e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor,
hei de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto em seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, que é a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, que é o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. E se não for imortal, posto que é chama, que seja infinito enquanto dure. Agora, vem comigo. Primeiro, entender que um soneto ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. É, portanto, uma forma fixa, uma forma rígida. No caso do Vinícius, era muito comum sonetos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas, e sonetos dodecassílabos, ou seja, versos com 12 sílabas, também conhecido como versos alexandrinos. Isso fica evidente no recurso que ele utiliza logo nos 2 primeiros versos de Soneto da Fidelidade. Porque ele escreve: de tudo ao meu amor serei atento antes. Para obedecer à métrica, ele coloca o que deveria estar no primeiro verso, que é o antes, no segundo verso. Ele lança a mão de um recurso que chamamos de enjambement. Então, na linguagem cotidiana, Vinícius escreveria: antes de tudo, eu serei atento ao meu amor. Só que isso impediria a métrica do verso. Então, ele faz: de tudo ao meu amor serei atento antes, vírgula, e com tal zelo e sempre tanto. Estabelecida as linhas gerais de reflexão sobre o continente, vamos para o conteúdo. De tudo ao meu amor serei atento antes. Ou seja, antes de tudo serei atento ao meu amor. Isso me faz lembrar Tony Garrido. Quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado. Vou ficar apaixonado, no teu seio aconchegado. Ver você sorrindo é tão lindo. É tudo o que eu quero para mim. É tudo o que eu quero para mim. Antes de tudo, serei atento ao meu amor. E com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face de maior encanto dele, desse amor, se encante mais meu pensamento. Presta atenção. Você está no videogame, fase final. Pela primeira vez você vai matar o monstro. O seu amor se aproxima e você lembra: antes de tudo serei atento ao meu amor, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto dele, desse amor, se encante mais meu pensamento. E você abdica em prol dele. Final de campeonato, 45 do segundo tempo. Jogo empatado que dará a vitória para o time adversário. O seu time na iminência do gol que levará a vitória. O seu amor se aproxima e você pensa: antes de tudo serei atento ao meu amor, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Claríssimo. Quero vivê-lo, quero viver esse amor, quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor, hei de espalhar meu canto. Dizer para o mundo, falar. Quem aqui já teve a oportunidade de conviver com um amigo ou uma amiga apaixonado, apaixonada, sabe como é desesperador. O objeto de desejo sempre sobre a mesa e você não aguenta mais. Claríssimo. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto.
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, que é a angústia de quem vive, tá claro? Todo mundo que vive vai morrer. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, que é a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, que é o fim de quem ama. Então, o que o Vinícius diz é: todo aquele que vive vai morrer, todo aquele que ama vai em algum momento ficar só. Remete a Cathedral, imortalizada na voz de Renato Russo, no álbum Stonewall. Se você não conhece o álbum Stonewall, de Renato Russo, entenda, você está perdendo. Nossa. Cathedral, Stonewall, Renato Russo. Sugiro que você vá até a faixa 10 e ouça The Heart of the Matter. Nós! The Heart of the Matter. Nós! Deguste. Deguste. Vá. Pega esse álbum, velho. Pega esse álbum. É a sua única oportunidade de ver um brasileiro cantando bem em inglês. Essa música ganhou uma versão em português com Zélia Duncan. E aí, lá pelas tantas, ela diz: solidão, te encontro enfim. Meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim. Solidão, te encontro enfim. Quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão é o fim de quem ama. Solidão, te encontro enfim. Meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim. Milenar faz referência ao sagrado. Secular faz referência ao profano. O meu coração não é milenar. Sendo humano, o meu coração não pode amar na perspectiva do sagrado, a menos que eu fosse divino. Meu coração, portanto, não é milenar. Meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim, amanhã, devagar, quando diz como tá, não. Tá claríssimo? Quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão é o fim de quem ama. Ouçam. Meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim. Vinícius diz: eu possa me dizer do amor que tive. Então, do amor que tive, eu não vou dizer para A, do amor que tive, eu não vou dizer para B, do amor que tive, eu vou me dizer, porque meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim. E se não for imortal, já que é uma chama, se não for imortal, posto que é chama, que seja infinito, enquanto dure. Já que vai acabar, já que vai ter fim, assim como a vida, é preciso sorvê-lo na sua plenitude. Caligares vai dizer: amar é como viver. Vale a pena cada segundo, apesar da certeza do fim. Amar é como viver, diz Caligares. Vale a pena cada segundo, apesar da certeza do fim. Se não for imortal, já que é uma chama, que seja infinito, enquanto dure. Não aconteceu comigo, mas eu vou contar em primeira pessoa. Eu vou repetir para que fique claro. Não aconteceu comigo, mas eu vou contar em primeira pessoa.
Estava com meu pai à beira da piscina e meu pai disse: Vitor, veja, por favor, se a água está boa para a gente dar um mergulho. Eu fui até a piscina, coloquei o pé na água, voltei desesperado e falei: pai, está muito fria. Meu pai então me pegou, eu era pequenino, e me jogou na água. E você sabe que quando você cai na água assim inteiro, né? Você se adapta mais rápido à temperatura. E eu voltei, ele disse: e aí? Tá boa ou tá ruim? Eu falei: tá muito boa, pode entrar. E ele disse: que sirva de lição, menino. Para saber se é bom ou ruim, é preciso ir de corpo inteiro. Sendo imortal, posto que é chama, que seja infinito enquanto dure. Claríssimo. Nesse momento, então, eu instrumentei você para responder a pergunta: eu te amo? Inclusive para ouvir a pergunta, ouvir a afirmação. Quando alguém disser para você eu te amo, interpele o seu interlocutor. Interpele o emissor dessa mensagem. Você me ama segundo quem? Estabelecida essa brevíssima viagem no conceito de amor, tratamos Roland Barthes, Platão, Drummond, Schopenhauer, Platão na perspectiva de Aristófanes, Friedrich Nietzsche, Jesus de Nazaré, Vinícius de Moraes. E para fechar, eu vou trazer à baila um psicanalista chamado Lacan.